Fala, nação, eu assisti um vídeo no canal Mundo da Bola do Fabrício Kika sobre o Flamengo comprar o estádio do Maracanã. E ele fez uma análise completa sobre isso, como se seria bom, se não seria bom. O Flamengo adquirir o estádio do Flamengo, as vantagens financeiras, esportivamente. E o vídeo é muito bom, muito bem explicado. Vou colocar aqui para vocês e assiste lá o canal do Fabrício Kika, que é o Mundo na Bola. E é muito interessante os vídeos dele, ele é muito técnico, explica tudo certinho. E eu achei muito interessante essa história do Flamengo comprar o Maracanã, se vale a pena ou não. E ele colocou os pontos positivos e os pontos negativos, se vale a pena ou não comprar o estádio do Flamengo. Se liga no vídeo aí. Possibilidade do Flamengo comprar o Maracanã, é uma possibilidade real. Bom, bora falar sobre isso, né? Primeira coisa que a gente precisa saber, considerar, é o seguinte, né? É o preço. Quanto vai custar? Se vai fazer sentido. Porque se não vejamos, o Flamengo, que tem um terreno pronto lá, né? Que pode começar a receber as obras em 6 anos, por causa da questão da Naturgia, vocês já viram várias informações a respeito disso aqui no canal. O Flamengo tem um terreno, o Flamengo tem lá a possibilidade de construir o seu estádio. O Flamengo não vai fazer, vai terminá-lo em 11 anos por causa da questão financeira. O Flamengo não quer se endividar de maneira que esse endividamento dificulte o investimento na parte esportiva. Então, quanto vai custar o Maracanã pode ser fundamental para a compra ou não. E aí tem outros problemas, né? Quais sejam? Primeiro, se esse imóvel for colocado à venda, e deve ser colocado à venda, o Flamengo corre um risco. Porque o Flamengo não comprando, alguém pode comprar. E aí a concessão perde o valor. É claro que se um terceiro comprar, o Flamengo vai ser parte integrante da viabilidade desse negócio do terceiro, né? O cara comprou imaginando que o Flamengo vai jogar no estádio. Mas o Flamengo se coloca numa situação mais difícil. É claro também que comprando um terceiro comprador, que não seja nem Flamengo, nem Fluminense, nem a SPE, a gente vai falar sobre isso também, ele vai ter que indenizar a SPE pelos investimentos, lucros cessantes, enfim, tem uma série de indenizações a serem feitas à SPE, hoje composta por Flamengo e Fluminense. O preço é fundamental para determinar a viabilidade desse negócio. Além do preço, como isso vai ser pago, dependendo de como for as regras da venda desses ativos, ou desse ativo especificamente o Maracanã. Isso pode ser um complicador e inviabilizar. Daí o Flamengo O Flamengo que estabeleceu um plano de 11 anos para ter o seu próprio estádio, passa a ter um endividamento agora. Essa notícia da venda do Maracanã é boa e pode ser muito ruim, dependendo do preço, dependendo de como for feito. O Flamengo pode se endividar, pode correr o risco de perder a concessão. Enfim, não é algo tão simples. Em princípio, me parece que não será um negócio que vai ter muita demanda, não haverá uma grande lista de interessados. Mas, como sabemos hoje, o Flamengo está provando, o estádio é lucrativo. O estádio pode ser ainda mais lucrativo enquanto o Flamengo não tiver o seu próprio estádio e o novo proprietário resolver fazer shows. A gente não sabe exatamente como vai ser essa regra aí para a venda do Maracanã. Então, precisamos nos informar. Além do preço, uma outra questão é a questão do tombamento. O Maracanã teve parte do seu tombamento, não sei nem como utilizar o termo técnico para isso, né? Mas parte do tombamento foi desfeito. Por exemplo, aquele que protegia a cobertura original de concreto do estádio. Isso foi, na época, uma razão de muita polêmica. Mas o complexo do Maracanã ainda é tombado. Existe ainda um tombamento vigente no estádio, o que compromete e dificulta modernizações, acréscimos de área, novas utilizações. Enfim, há uma série de problemas que envolvem o tombamento. E a discussão da venda desse patrimônio protegido pela questão do tombamento pode ser um dificultador para que esse negócio gere mais dinheiro. Então, é um ponto que precisa ser muito bem esclarecido e avaliado, porque o tombamento é sim um dificultador do negócio. Não é algo tão simples. Precisa ser esclarecido. Dá para ser revertido,
dá para ser modificado, mas precisa ser muito bem estudado. O problema original do Maracanã, separando a questão da corrupção na época da construção, foi a possibilidade ou a impossibilidade de exploração comercial do complexo diante do tombamento. Vocês lembram a questão do Museu do Índio, por exemplo. Então, há de se tomar muito cuidado, porque o tombamento ainda é vigente, muitas coisas ainda estão protegidas e é um negócio que tem os seus complicadores. Isso, aos poucos, então logo a gente receba mais informações, a gente vai trazendo para vocês. Um outro ponto que a gente precisa avaliar é a questão da modernização e manutenção do estádio. Hoje o Maracanã é um estádio viável financeiramente, é um estádio bem lucrativo, inclusive. A nova gestão, a gestão do BAP, conseguiu fazer com que o estádio se tornasse competitivo, que não era no ano passado. Porém, há uma possibilidade real dessa vantagem financeira começar a ser diluída com o tempo, porque novas arenas vão chegar. As arenas mais modernas, elas têm uma capacidade de adaptação tecnológica maior do que o Maracanã. São estádios mais modernos, o custo de manutenção é menor, tem mais possibilidade de modernização. O Maracanã, como eu disse, tem a questão do tombamento e é um estádio antigo. Muitas das coisas que estão ali ainda são originais ou próximas dos originais e vão precisar de manutenção. Nós sabemos, por exemplo, do custo elevado que o Flamengo vai ter, o Flamengo e Fluminense, eles vão ter daqui a alguns anos com a questão da cobertura do estádio. Ou seja, o Maracanã hoje é competitivo, mas a sua capacidade de ser competitiva no futuro, ela vai reduzindo de maneira muito mais rápida do que os estádios mais modernos. E isso precisa ser calculado. Isso é uma conta financeira, complexa, mas possível. É um estudo que muitos times na Europa fazem com frequência, quando eles discutem demolir o estádio e construir um novo, ou simplesmente ir modernizando estádios antigos. A gente vê vários estádios tradicionais sendo demolidos para a construção de novos estádios. O Maracanã, enquanto houver o tombamento, não poderá ser demolido. Então, essa é uma questão que precisa ser avaliada. O Flamengo, quando for se resolver comprar o estádio, dependendo do preço, dependendo do tombamento, vai ter que fazer uma avaliação que não é uma avaliação de 11 anos ou 20 anos, é uma avaliação de 30, 40 anos. E é uma coisa complexa, e é uma coisa que exige responsabilidade. O próximo ponto refere-se ao Fluminense. O Fluminense hoje é parceiro do Flamengo e com a possível movimentação do Fluminense para se tornar uma SAF, com a possível entrada do BTG, a situação muda completamente. Uma das razões pelas quais o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, Landim, falava sobre a questão de um sócio, e o BAP também fala sobre um sócio no estádio do gasômetro, são os complicadores que demandam você ter um sócio que vai ter interesses divergentes do seu. Hoje, o Fluminense divide o Maracanã numa proporção de 65-35, ou seja, o Flamengo manda no estádio. Nessa possível compra do Maracanã, serão mantidas essas proporções? A pergunta que precisa ser feita. Com a entrada do BTG, o BTG vai aceitar entrar nessa condição? O BTG, fazendo uma análise do negócio, talvez exija desse novo negócio, a compra do Maracanã, exija que o Maracanã seja explorado de maneira diferente. Exija mais shows, por exemplo, dificultando o uso do estádio. Há um risco potencial na entrada do Fluminense nesse negócio. A partir do momento que o Fluminense entrar nesse negócio, o Fluminense pode ser uma força divergente. Hoje, mesmo que seja, não tem muita força porque é minoria. Ou seja, para que isso faça sentido, talvez essa proporção deva ser mantida entre 65 e 35. Porém, a situação do Fluminense muda. E como o Fluminense consegue menos recursos do Maracanã por não levar o mesmo número de torcedores, uma série de razões que você já conhece, talvez faça sentido explorar o estádio de maneira diferente, para que compense entrar nesse negócio. Ou seja, a questão do Fluminense é uma questão que requer muito cuidado. Não é uma questão simples, é uma questão bem complexa. Um outro ponto importante que a gente precisa tratar é a questão dos aspectos esportivos.
O Maracanã não é um caldeirão. Não é. Nós vimos ontem uma atuação fantástica da torcida do Flamengo no jogo contra o Racing, mas nós vamos ver daqui a uma semana o que é um caldeirão lá no El Cilindro de Avejaneda. Um estádio onde a torcida fica muito mais próxima, um estádio muito menor do que o Maracanã, mas a torcida fica mais próxima, há muito mais impacto da torcida no campo do que no Maracanã. Será que uma modernização do Maracanã fará com que o estádio se torne um estádio mais poderoso do ponto de vista do impacto esportivo? Quanto isso vai custar? Faz sentido financeiramente? Isso tem que entrar na conta. Isso tem que entrar na conta porque o aspecto anterior, quando nós falamos da modernização do estádio, tem a ver com isso. Arenas mais modernas podem se tornar mais competitivas e mais capazes de fazer pressão no jogo. O Maracanã tem muita dificuldade de fazê-lo. A torcida fica muito longe, a acústica é muito ruim, a inclinação da arquibancada é muito baixa. Então tem vários problemas. Isso tem um custo e dificilmente, sem um investimento muito grande, que talvez até inviabilize esse investimento, o Maracanã consiga se tornar um estádio competitivo esportivamente. Temos mais aspectos para a gente tratar. O próximo aspecto é fazer versus comprar, uma decisão que o Flamengo vai ter que tomar. Fazer o seu próprio estádio ou comprar um estádio pronto. Fazer um estádio requer mais investimento, possivelmente requer mais investimento, mas você faz alguma coisa sob medida, um negócio que vai demorar muito tempo para perder eficiência, vai ser um estádio caldeirão, tem todos os benefícios de você fazer algo que é para você, sob medida, perfeito para o seu negócio, com a possibilidade de projeção e análise de competitividade, de modernização futura muito maior do que você comprar um estádio que está pronto, mas que já está pronto. Você compra, está resolvido o seu problema. Essa é uma análise, uma decisão que não é simples, apesar de aparentemente ser simples. Vamos comprar. Mas há outros aspectos importantes que precisam ser avaliados. No fundo, vai voltar para os dois aspectos principais e iniciais desse vídeo. O custo e o tombamento. O que dá para fazer, o que pode fazer e quanto vai custar. E, finalmente, a última peça desse quebra-cabeça é o gasômetro. O que vai acontecer com o gasômetro? Bom, aí algumas possibilidades. A primeira possibilidade é o Flamengo entregar o terreno, devolver o terreno e tentar recuperar o dinheiro junto à prefeitura, ter uma multa a ser paga. Isso é possível. A segunda é uma relação, uma composição com o Fluminense. O Fluminense sai do Maracanã, pega o terreno, constrói seu estádio para, 30 mil, 40 mil torcedores. E o Flamengo fica com o Maracanã. A questão me parece que se o Flamengo comprar o Maracanã, você exclui uma série de problemas que o Maracanã tem com a concessão. Que, diga-se de passagem, é uma crítica que eu faço. Hoje o torcedor do Flamengo olha e fala, nós temos, a direção do Flamengo de alguma maneira também faz, olha para o estádio e fala, olha só, nós temos 19 anos de concessão, imaginando que vai dar tudo certo. Mas a concessão é uma relação muito frágil entre o Flamengo e o governo do estado. A concessão, o contrato de concessão é muito ruim, muito leonino. Então, tem esse problema. Hoje está tudo bem, amanhã não se sabe. Comprando o estádio, esse problema da concessão desaparece. E aí, talvez não faz sentido ter um outro estádio. Não comprou o Maracanã, não faz sentido ter um outro estádio. Absolutamente não faz sentido o clube ter 2 estádios. Então, vai ter que se desfazer do gasômetro. E aí tem que ponderar a questão do aspecto financeiro, do aspecto... Para mim, o aspecto esportivo tem sido muito pouco comentado, mas é fundamental. É fundamental a dificuldade de engajamento da torcida no jogo, o som, o impacto, a pressão do adversário, a pressão do árbitro. Tudo isso o Maracanã deixa a desejar. Comprando o Maracanã, a gente precisa entender e vai precisar de um estudo aprofundado, complexo, para saber o que pode ser feito para o Maracanã de fato virar no caldeirão. Hoje, não é. Durante as próximas semanas, os próximos dias, nós vamos receber mais informações com relação a essa possível venda do Maracanã ou a possível compra do Maracanã pelo Flamengo, e a gente vai ter que destrinchar ponto a ponto para que a gente consiga entender se de fato vale a pena ou não. Hoje, a notícia é boa, é uma boa notícia, mas para se tornar uma boa notícia de verdade, o Flamengo vai ter que fazer um estudo muito complexo e vai ter que responder essas perguntas que a gente fez no vídeo de hoje.